Sabe o que transforma o final de uma história em algo épico? De verdade, hoje a gente vai dar uma espiada por trás das cortinas, mergulhando nas anotações de um autor para desvendar os segredos de uma conclusão de ficção científica que é, olha, grandiosa. A ambição toda já começa aqui, direto das notas do criador. Essa frase não é só um comentário, sabe? É uma verdadeira declaração de intenções. Fica claro que a gente não está falando de uma historinha qualquer, mas sim de um evento de proporções cósmicas. E aqui está o pulo do gato, a mistura que faz tudo ser tão único. Pensa só, de um lado aquela aventura de ficção científica como a pegada de Doctor Who, do outro o hermetismo alquímico, aquela busca antiga pela transformação, pelo conhecimento secreto. É justamente o choque entre a tecnologia do futuro e a sabedoria mística que cria algo completamente novo. Então, para a gente entender como essa obra-prima foi construída, esse aqui é o nosso mapa. Vamos passar por cada um desses 6 pontos, desde a criação do vilão até as consequências que abalam o universo. Para começar, vamos conhecer a figura que move todo o conflito. Afinal de contas, toda a grande história precisa de um antagonista que esteja à altura, né? Olha, o vilão aqui não é um monstro qualquer, não. Ele é o demiurgo, um conceito que vem lá da filosofia gnóstica, aquela ideia de que o nosso universo foi criado por uma divindade meio imperfeita. Isso dá uma profundidade incrível para ele. Ele não é mau só por maldade, ele acredita de verdade que a ordem falha que ele criou é a única resposta. E de onde vem o poder dele? As notas do autor descrevem como fake news primordiais. Caraca, que sacada genial para os nossos tempos. O poder dele se alimenta da ideia de separação, da ilusão de que nós somos diferentes deles. Isso deixa o conflito com uma cara super relevante e moderna. Certo, mas como a visão de mundo de um vilão desse se manifesta fisicamente? Vamos entrar no domínio dele e ver como o próprio cenário é um espelho da sua filosofia. Esquece aquela ideia de castelos escuros e masmorras. A dimensão do demiurgo é o completo oposto, é um lugar de ordem excessiva. Imagina um fractal infinito com formas geométricas perfeitas, mas totalmente sem vida. É o tipo de perfeição que vira uma prisão, uma ordem tão extrema que sufoca qualquer chance de crescimento. E aqui a gente vê o conflito central na sua forma mais pura. De um lado, a perfeição fria, matemática, do demiurgo. Do outro, as imperfeições quentes e orgânicas do herói, o Henrique. A batalha aqui não é sobre força, é sobre qual filosofia de existência vai prevalecer, a ordem estéril ou a vida, mesmo que caótica. Com o cenário e os personagens bem estabelecidos, a gente chega no coração do clímax, o diálogo, a verdadeira batalha de ideias. Escuta só a arrogância na voz do demiurgo. Para ele, a vida, com toda a sua bagunça, sua emoção, sua imprevisibilidade, é só ruído, uma falha no sistema. Ele se enxerga como a verdade absoluta, a matemática pura que governa tudo. E aí vem a resposta do Henrique, que é simplesmente brilhante. Ele não nega a lógica do demiurgo, ele vai além dela. Ele mostra a peça que faltava no quebra-cabeça. A humanidade não é um erro no cálculo, é a melodia que a matemática sozinha jamais conseguiria compor. Tá, mas como exatamente uma melodia derrota a matemática? Vamos mergulhar na mecânica por trás da vitória do herói, no como a coisa funciona. O processo de cura é descrito aqui em 3 etapas bem claras. Não é um passo de mágica, sabe? Existe um método que combina tecnologia com o holograma químico e tradição, com as frequências das ervas. E o resultado é visualmente poderoso. A matéria cinzenta e doente se transmutando num verde esmeralda vibrante. É a cura se tornando algo visível. E agora, o ponto alto de tudo. Um momento em que essa cura é codificada na única linguagem que o vilão acredita ser a verdade, a matemática. Essa é a pergunta que eleva a história a outro nível. Em vez de só dizer que o amor vence, a história ousa quantificar isso, mostrando que a empatia não é só um sentimento, mas uma força fundamental do universo. E aqui está a resposta. A arma final não é uma explosão, é uma equação. Isso é simplesmente genial. A história derrota o demiurgo no campo dele, usando a própria linguagem dele, a matemática, para provar que a visão de mundo que ele tinha estava, no fundo, incompleta. E quando a gente decodifica a fórmula, cada variável é pura poesia. O C é o objetivo, uma realidade estável, curada. O psi-bio mais psi-tech é a superação daquela ideia de separação. E o delta-harmonia, bem, é a própria força da empatia, elevada ao status de uma lei do universo. É a ciência encontrando a alma.
E para amarrar tudo, até a trilha sonora reflete esse choque de ideias. As notas descrevem um duelo musical. O sintetizador frio e rígido do Demiurgo contra a guitarra cheia de alma, etérea, do herói. A resolução dos dois em perfeita harmonia é a própria cura do universo transformado em som. E, finalmente, o que acontece depois que a batalha termina? Qual é o legado de uma vitória tão diferente assim? E essa é a beleza dessa conclusão. Não existe vencedor ou perdedor no sentido tradicional. O vilão não é destruído, ele é transformado. A vitória não é aniquilação, mas o começo da educação, da cura. O fim de um conflito se torna o começo de um novo Gênesis. As anotações do autor nos deixam com essa pergunta provocadora. É um final que não só encerra uma história, mas abre um universo de novas possibilidades, convidando a gente a imaginar um futuro definido pela conexão. E essa, no fim das contas, é a marca de um clímax verdadeiramente épico.